Eu acho que assim, quando a gente também fala de planejamento, eu percebo nitidamente que a gente acaba falando da nossa realidade, né? Na cabeça de vocês vem planejamento da realidade de vocês, né? E eu acho que é importante a gente colocar situações aqui, porque tem níveis de planejamento, né? Claro que se você for executar uma casa, pô, Alexandre, você é dentista agora, tá? Não tem nada a ver com construção civil, mas você quer construir uma casa para você. Nada impede de você ter um planejamento para sua casa. Mas é óbvio que esse planejamento vai estar num nível muito mais baixo do que um planejamento de uma construtora que tem no dia a dia ali, né, esse trabalho. Então, assim, o nível de planejamento também se relaciona com o nível da obra, né? Claro. E eu acho que o ponto mega importante aqui é a gente tentar colocar sempre que o nível de planejamento que vocês vão falar aqui se encaixaria para uma construtora ou lá para o cara que vai fazer uma casa, tá? Porque é o público em geral. Se bem que a gente está aqui com a parceria da Vedacity Pro, que é para o pessoal mais técnico, né? Mas vamos pensar assim também, pode ser um pequeno construtor, né? Pode ser um cara ali que está executando casas, né? Começando agora, casas menores, e aí ele não tem mão de obra, não tem estrutura ainda para ter um cara para fazer cada coisa e deixar tudo arredondadinho, né? Então tem essa dificuldade também. Bom, mas então pensando no projeto que a Marissa falou, que eu acho que é assim, fundamental. Não tem como você tirar informação, né? Quanto mais você entrar no detalhe no projeto, mais o planejamento vai funcionar. Então, se esse detalhe vier, que a gente já falou aqui com relação ao cronograma, né? Planejamento você vai planejar pelo menos valores, né? Você vai fazer um planejamento financeiro, um planejamento de tempo, né? Minimamente você vai ter que colocar isso no teu planejamento. Então, considerando aí o que a gente já falou a respeito de etapas de impermeabilização, muitas vezes no cronograma falta o prazo de teste de estanqueidade, falta o prazo de cura de revestimentos, Então, quanto mais você entrar no detalhe, mais você vai acertar no planejamento real, né? Você sabe que eu vejo muito isso nas obras que a gente acompanha com fiscalização, consultoria. Às vezes o cliente contrata o projeto e para a gente fazer as validações. E aí a gente enxerga nitidamente essa falta de planejamento, não só, né, o planejamento não é só, eu entendo, né, não deveria ser, né, só de vocês, né, mas tem um planejamento da obra, incluindo a impermeabilização. Abrindo mais as etapas de serviço, Exatamente. Porque para eles é uma disciplina única. E nós temos N locais e N interfaces. Exatamente. A gente ocupa uma linha de cronograma. Exatamente. Então, impermeabilização. Aí, agora, se ele chegasse e abrisse o cronograma, exatamente como a gente chama, impermeabilização, e ali está tudo. Só que impermeabilização tem a da piscina, tem dos banheiros, tem do banheiro do segundo andar até o sexto andar. Exatamente. Em que datas que tu vai querer isso, em que datas que eu vou ter que me programar com insumo, em que datas eu vou ter que me programar com equipes e ferramental, etc. Então, esse nível de detalhamento da nossa disciplina, normalmente não há. Aí as interfaces, né? Vai impermeabilizar lá os banheiros. Só que aí vai ficar 4, 5 meses para revestir. Fica lá, todo mundo pisando na polimérica, pisando na membrana e furando e não sei o quê. Aí você vai lá para validar, você nem enxerga. Cadê a impermeabilização aqui? Tá tudo sujo, tá tudo... gesso. Ontem eu tive uma reunião numa obra em Porto Alegre lá, que é projeto de execução nossa, e estava se definindo situações que não foram pensadas no projeto, porque o cliente não nos trouxe essas questões no projeto. Isso é um problema também. Aí esse cliente incorporador contratou uma construtora, a construtora veio com outras ideias, né? E se definindo assim, mas nós vamos botar o plaqueamento de gesso antes ou depois da impermeabilização, porque eu preciso ter acesso para olhar os testes, nós vamos fazer um contrapiso, vamos fazer só um chapisco rolado em cima da impermeabilização para entrar com a cerâmica, quanto tempo vai ficar esse chapisco rolado para receber a cerâmica? Quer dizer, são etapas de serviço que no box de banheiro nós temos muitas interfaces, né? Nós temos o plaqueamento do drywall, nós temos a parte hidráulica, plaqueamento de drywall, nós temos as argamassas de contrapiso e proteção mecânica, nós temos o azulejo, a cerâmica no caso, e nós temos o forro de gesso. São etapas, todas elas interferem no nosso serviço. Então, não há assim esse nível de abertura, é tudo meio definido numa reunião lá, então vai fazer assim. Então se definiu fazer um protótipo no andar, validar esse protótipo para depois então
Mas- seguir adiante para os demais. Pelo menos nesse caso ainda estão pensando antes, né? Sim, É, pouco antes. um pouco Mas antes. eu já cheguei lá ontem e tinha questões assim que eu adoro o ralo linear, né? Tu deve saber que eu sou fã do ralo linear. Um box de banheiro tinha um tubo de 40 para coletar água do ralo linear. Eu digo, tá aí, onde é que vai sair a água da impermeabilização? Todo mundo se olhou. Falou, como assim? Como assim? É, a cara Os que eles falam. arquitetas de projeto juntos, projeto arquitetônico estavam juntos na reunião ontem, né? Tava o engenheiro de execução, a arquiteta de execução também e 2 arquitetas de projeto. E o Hidro não previu isso. É. Então, coisas assim acontecem, mesmo em obras com projetos, mesmo em obras pensadas, acontecem esse tipo de coisa. Eu acho que no nível, a gente está falando aqui de planejamento de execução, mas pegando o gancho aí do que você comentou, essa compatibilização hoje, se a gente da Imper não sinaliza em projeto, ninguém vê. Ninguém vê. É o que eu falei. O compatibilizador de projeto, ele precisa ser o especialista ele precisa. de IMPER. Os Tem que ter projetos. experiência de execução também, Exato. trazer Visão essa de experiência, obra, né? visão de obra para poder trazer isso para compatibilização. Senão muita coisa passa desapercebida. Passa.